Vamos. Elenco do Bahia é fraco, carente, equilibrado, forte, bom, porém é nível topo de Série A. Eu adorei Uhum. a chamada aqui, o título da nossa live, né? Que tem Bar FC ao vivo, programa 243. Elenco do Bahia, 2 pontos. E nós temos que respeitar a pontuação. Forte desequilibrado, não tem vírgula. Forte desequilibrado ou insuficiente, eu adorei. Tinha uma vírgula ali. Mas eu acho que o forte desequilibrado é uma boa definição. É? É. Olha aí. Eu acho o elenco do Bahia bom. O insuficiente, a gente precisa... como é que a gente pode dizer? A gente precisa colocar os parâmetros. É insuficiente para quê? Sim. Para ficar entre os 4, eu acho que você, com os problemas que você tem, principalmente na condição do ataque, problema de gol do Bahia, é insuficiente. Quem sabe com a Lei Ruveliz, né? Sim. A gente mude um pouco essa percepção. Mas o forte desequilibrado eu acho legal. Porque há um desequilíbrio, sim, em 2 posições cruciais, né? A do goleiro e a do jogador de referência na frente, ou fazedor de gols, enfim. Porque Ronaldo estava crescendo muito e estava se configurando num goleiro do nível que o Bahia está, de excelência que o Bahia está buscando. Por que eu falo excelência? Por exemplo, Gilberto. Quando o Gilberto chega, lateral direito no Bahia, você entende que é uma subida de patamar. Certo? Mingo chegou desconhecido, mas o futebol que ele joga, subida de patamar. Juba já chegou com a galera conhecendo, subida de patamar. Caio Alexandre, Jean Lucas. Autoriza Paulo. Tá autorizada a Vocês deram liberdade para o Wallace, agora vocês vão ver. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro são jogadores que elevaram muito o patamar do Bahia. Maria Angélica está dizendo que Ademir é a definição de forte e desequilibrado. Ela conhece bem. Desde do América a próprio Atlético Mineiro. Então, você tem jogadores titulares que... O Eric Pulga. O próprio Ademir tá mal. Isso é indiscutível. Mas Ademir é um bom jogador. Quantos times da Série A queriam o Ademir? E eu não tô falando do Ademir que tá manquitola aí, sorumbático, porque errou o jogo da Libertadores. Falando do Ademir... O Ademir, como a gente conhece, que tem muita velocidade, uma vez ou outra tenta a finalização e consegue acertar, mas enquanto um cara que consegue fazer arrasto, servir o companheiro, é muito útil. Então assim, acho que o Bahia tem um elenco forte, porque é competitivo o elenco do Bahia. Jogadores como Michel Araújo, eu acho que pode entregar mais, né? Mas enfim, dão uma elasticidade ao elenco. Eric, volante é reserva. Por falar em Eric, deixa eu mandar um parabéns, sabe pra quem? Pra Rui Cerqueira, pai de Eric Cerqueira, que tá sempre aqui com a gente. Que massa, Rui, parabéns. Que tá aqui com a gente, que fez aniversário. O aniversário dele é hoje, 73 anos, e eles comemoraram no domingo. Eric, seu Rui e o filho de Eric, o neto de seu Rui, jogando bola juntos. Que beleza. Então, seu Rui, parabéns, muita saúde, muitas felicidades e muitas alegrias pro senhor, viu? Então, Pedro, eu acho assim... gancho rápido, que a mensagem chegou agora. Foi excelente. Então, assim, o insuficiente, a gente tem que ter a referência. Pro Bahia ficar entre os 8 é suficiente. O elenco. Bruno Mendes da Buona Pizza. Sim. Diz que o elenco é mediano, fica em sexto. Mediano, sexto? Bom. Mediano é 10º. 11º, né? O Bahia, quando começou o campeonato, a maioria dos torcedores, e eu acho que vale essa enquete, tá? Com o elenco que o Bahia tem hoje... A enquete já vai sair do elenco do Bahia. Isso. Não, e onde é que o Bahia ficaria no campeonato? Boa. Porque, pra comer de conversa, eu duvido que teve um torcedor do Bahia que começou o campeonato e disse que o Bahia ia ficar 15º pra baixo. Não, isso não. Isso aí não. Pronto. Então ruim o elenco não é. De 0 a 10, a nota do elenco do Bahia hoje. 7,5 pra 8. A nota dos elencos de Palmeiras e Flamengo é o quê? 10? 9. 10 Cruzeiro. Só pra eu entender 8,5, assim, 9. Então Bahia, com essa pegada aí, é G6 pra cima. Mas eu acho que o Bahia já Sim, não tô, eu só estou... eu acho que o Bahia... Veja, é porque a gente tem uma... Constatando. A gente não é você, mas assim, a gente tem mania... A gente não é você, muito obrigado por me excluir. A gente é muita gente, a gente não é todo mundo. Não é todo mundo, pronto. De olhar as carências e meio que potencializar nas carências um problema generalizado, pô. E a carência é clara. Tipo assim, no gol, na posição de referência de centroavante, a carência é gritante.
Mas aí, isso não significa que o resto do elenco, por ter essas carências, é ruim. Tanto que eu duvido que tivesse um torcedor do Bahia começando o Campeonato Brasileiro quando começou. Olhou e disse assim, esse time vai ficar 15º para baixo. Não tem. Então ruim não é. O elenco, Ok. certo? 10º para baixo. 10º para baixo. Quantos acham que esse elenco fica de 10º para baixo? Não, nenhum. A partir daí, eu acho que a gente vai ter... Começa um critério mais... vai aprofundar a camada. Fino, mais um Isso. pente fino. Acredito nisso. Aí beleza, aí eu acho que cabe discussão. Bahia ele tem oscilações, jogadores oscilam bastante. Mas eu acho que ficar daí pra cima, tipo assim, de mediano pra cima o elenco do Bahia. Gustavo Gifone, bem-vindo ao Open Bar. Valeu, meu querido. Valeu, um abraço Gustavo, pra um abraço. você. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Cássio Cardoso, eu acho que o elenco do Bahia hoje, E com já as pode incluir carências, o Léo Vieira ali, né? com as carências, ele é um elenco que briga de pré-Libertadores pra cima. Vamos lá. Com ali umas derrapadas e tal, é um elenco que briga, tipo assim, o pior lugar que esse elenco do Bahia hoje briga para ficar é o 8º lugar. Tipo assim, com o elenco que o Bahia tem, a pior posição que ele poderia ficar seria 8º. Daí pra baixo é tragédia. Porque o 8º lhe dá uma margem pra brigar tranquilamente por uma pré-Libertadores. Sim. Se esse elenco tivesse algumas melhorias, era pra brigar tranquilamente por G4. O Bahia continua brigando por G4 com esse elenco. Sim. Mas vai ter algum momento, o Bahia talvez na segunda janela, priorizar algumas lacunas pra de fato essa ser uma equação totalmente verdadeira. Sim. Porque o elenco do Bahia, se a gente puder colocar aí o elenco do Bahia, né? Depois a gente coloca. Porque vamos lá. O Bahia tá bem servido no gol? Estava. Calma. Não, mas vamos lá. Ronaldo vai voltar. Beleza. Ronaldo vai voltar. A gente tem que imaginar o elenco. Isso. No papel, na teoria. E aí, velho. Aí o gol precisa. De quê? O gol precisa de um jogador. Mesmo com o Ronaldo voltando? Entendo, o que eu tô dizendo é com todo mundo bem. Tá, beleza. Aí você tem agora Ronaldo, Ronaldo, João Paulo e Léo Vieira. Isso. Aí tá bem servido. Tem 3 goleiros que jogam Série A, pô. É isso que eu tô dizendo, calma. Não é pra pensar no Sim. jogo de amanhã contra o Perfeito. Atlético Vai lá. Paranaense. É o elenco Certo. do Bahia pra o ano. Bem servido no gol, tá. Lateral direito. Acevedo, Roman e Gilberto. Porque Acevedo, querendo ou não, eu posso colocar ele até como volante também. Pode, mas você descobriu uma nova utilização Mas pra ele. Acevedo hoje é titular na lateral direita. Tá bem servido. Tá bem servido. Sim. Ok. Gabriel Xavier e David Duarte pelo direita. Eu acho que o Bahia precisa de talvez mais um zagueiro para dizer assim, dono da posição. Seja ele para fazer companhia a Mingo, seja ele para fazer companhia a David Duarte. Por quê? Porque David Duarte voltando agora, tecnicamente falando, é uma incógnita. O cara tá parado há um tempo, vai precisar de ritmo de jogo. Mas Mingo, agora, nesse momento que ele tá vivendo, ele não tem aquela mesma pegada que ele estava tendo logo que ele chegou. Porque quando ele chegou, todo mundo fez aonde estava esse zagueiro, que ele estava jogando uma barbaridade. Hoje, Mingo, você olha assim, Mingo tá falhando aqui, posicionamento, a série de bola dele não tá sendo tão precisa. Então, se o Bahia contratasse mais um zagueiro para poder acirrar a competitividade no setor, eu acho que seria fundamental. Seria bom, Porque só ter David Duarte e Mingo, com Gabriel Xavier sendo ali o... Mas tem Canu, tá? Ok, mas beleza. porque Ainda assim, eu acho que tá faltando mais um. Pronto, eu acho que o espaço seria... Eu nem contei Marcos Vitor ou Luiz Gustavo, que eu Porque acho que também Marcos abaixo. Vitor veio na emergência. E Luiz Gustavo, sinceramente, o Bahia paga o valor que paga por esse rapaz e tá trabalhando ele ainda, talvez, para os próximos anos. É o máximo que a gente pode inferir. E ele é novo, né? Um jogador que tá... Enfim, nasceu em 2006, vai fazer 20 anos, pô. Agora em abril, entendeu? Vai fazer 20 anos. Então, você tem uma margem aí para trabalhar o atleta, e vale lembrar que, felizmente ou infelizmente, depende da expectativa aqui em cada torcedor, o Bahia trabalha numa margem de prazo. Não trabalha para trazer solução. Você vê que o Bahia não está trazendo a solução imediatamente. Fez aquele trabalho de suspensão de qualidade do elenco com o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, uma tacada só. Subiu o nível do elenco e aí depois vai trabalhando, traz o jogador aqui para fazer... E eu não tô falando que a zaga do Bahia é ruim porque aconteceu do jogo contra o Remo, porque perdeu do O'Higgins lá. Eu acho que o Bahia precisa melhorar o nível de competitividade do seu setor defensivo, porque hoje,
com todo mundo 100% e jogando aquilo que a gente já viu eles jogarem, Gabriel Xavier e Canu, Luiz Gustavo e Marcos Vitor não tiram a titularidade de David Duarte e Mingo, mas nem a pau. Não tiram. E esse que é o grande problema. Você precisa ter um jogador no banco que faça assim, ó, respire errado. Pra você ver se eu não... Deu um bote errado, é pra você ver o seu. Exatamente, entendeu? Acho que essa que é a grande questão. Acho que isso é muito pertinente também. Lateral esquerdo, pra mim é carente. Só tem Juba. Porque você tem 2 jogadores além de Juba, mas eles não... Eles realmente você não conta. Porque, vamos lá. Quando eu digo que você não conta, você não sente o mínimo de confiança. Eu vou dar um exemplo. Se saiu a Acevedo e entrar o Gilberto, você tem um mínimo de confiança ali. Um mínimo. Né? No Gilberto. Todo mundo bem. Vamos pro gol. Se sair o Ronaldo, todo mundo bem. E entrar o João Paulo, você tem um mínimo de confiança. E eu vou dizer... A diferença não é tão grande da peça que sai pra peça que substitui. Até na zaga. Sai o Minho, entrou o Canu. Ok. Tem diferença? Tem. Sai o David Duarte e entrou o Gabriel Xavier. Tem diferença? Tem. Mas você tem uma resposta mais próxima da titularidade. Perfeito. No caso da lateral esquerda, eu não sinto isso. Por mais que Iago Borducci, inclusive esse ano, as poucas oportunidades que teve, como o clássico Bavi do Barradão, ele tenha ido bem, mas ele não correspondeu até agora para sequer ameaçar a condição do Juba. E o Zé Guilherme ainda é uma pedra a ser lapidada. Aparentemente é isso. Vamos lá desce aí agora, meu querido Alas, pra gente ir aí abaixo pra Alisson discorda da gente, por isso que Xavier tá bem. Mas... Ok, ele está bem, mas a gente está falando da questão de acirrar a competitividade. Hoje, Alisson, por exemplo, e talvez você que tenha a mesma opinião de Alisson, Gabriel Xavier tiraria a titularidade de David Duarte ao domingo? Com todo mundo bem? Essa é a grande pergunta. Exatamente isso aí. Vamos lá. Meias aí, ou volantes, não sei como é que o site do Bahia está definindo aí. Meio-campistas. É de galera. Pronto, vamos lá. Acevedo está aqui por uma questão... cartesiana, porque ele poderia estar como lateral direito. Mas vamos lá. Volantes, o Bahia tem Caio, Acevedo e Eric. Isso. E meias, Everton, Rodrigo, Jean e Michel. Sendo que Michel é meio canivete suíço, né? Você faz ali até primeiro homem se precisar. Precisa dar uma... né? Canivete é um machado suíço. Porque canivete é um pouco mais... ali. Né? Mas vamos lá. Cássio, sinceramente... De volante o Bahia tá bem servido. Até porque Eric agora de primeiro homem também, né? Se encontrou. Mas repare. Você tem 3 volantes para primeiro homem, certo? Mas Rodrigo e Michel... Segundo homem que você tem uma carência. Rodrigo e Michel, quando vem do banco... vamos lá, aí pegando a questão da régua, né? Da diferença de quem tá no time titular para quem tá no banco. A diferença desse rapaz aqui que veste a 10... Aí você não vai achar. Desse rapaz que veste a 6, principalmente quando ele tá com a setinha lá para cima... Rodrigo Nestor e Michel Araújo não conseguem nem enxergar os dois. Não vê. Não alcança. Tá ligado? É convexo? Sim. Você não enxerga, mas não consegue alcançar. Pois é. É tipo isso. Como é? Quem é você, careta, né? Como é teu nome, careta? É muito boa aquela música de cantando. Michel, ele já foi em determinado momento muito útil, eficiente em números. Mas você não tinha uma consistência nele nas atuações? Não tem. A perda, ela é indiscutível, assim. E eu acho que tem uma questão realmente que não funcionou até agora. Por exemplo, quando o Rodrigo Nestor e Michel foram contratados, em tese, a missão era você elastecer o elenco no meio-campo, dando qualidade nas peças que antes era Carlos de Pena. Sim. Por exemplo, você tinha Iago Felipe, Rafael Ratão no ataque. A ideia era fazer esse elenco ganhar, imagino, né? Eu tô falando aqui. Enfim, ganhar um pouco mais de equilíbrio quando você trocasse peças. E em tese, o trabalho foi para isso, que trouxe o jogador de São Paulo, enfim. Torcedor do Vitória que não é representado. Fabrício Lima. Eu vou falar, Lucas Santana, você torcedor do Vitória não tá se sentindo representado. A gente falou de seleção, estamos falando de Bahia e vamos falar de Vitória daqui a pouquinho. Calma. Fala de René. Calma. É porque Fabrício Lima colocou aqui, ó, concordo com o canivete suíço. Tem tudo, mas corta mal, lixa mal, serra mal, destampa mal. Errado você não tá. Michel Araújo esse ano tá um desastre, velho. Tá um negócio assim assustador. E o próprio Nestor não tá no nível Michel Araújo, né? Vamos ser justos. Mas também não está no nível que você dá confiança. Então, o Bahia precisa. E quando a gente fala de Everton Ribeiro, eu vou abrir uma janela, porque tem um consagrado aqui. Sim. Ministério da Defesa do Bahia, algo assim, no Twitter. 980 aparelhos conectados, por favor, senta o dedo no like, porque você ainda não deu sua opinião
sobre o elenco do Bahia, assim, no contexto geral. Estamos chegando lá. E eu tenho uma opinião impopular, que talvez possa ser impopular. Então, sendo o dedo no like aí. Mas o Ministério da Defesa do Bahia, ele pegou, destacou um corte da nossa conversa de ontem, em que eu falava que Mateuzinho, que reserva de Everton Ribeiro. O Bahia precisa de um reserva de Everton Ribeiro. Eu falei, o reserva de Everton Ribeiro já está em Salvador. Eu continuo mantendo, então o pessoal perdoar comigo, enfim, tá tudo bem, opinião, é que nem braço, tá tudo bem. A questão toda é que quando eu falo o reserva, é porque, irmão, você não vai achar outro Everton Ribeiro. Precisa de alguém, se você quiser alguém que possa se aproximar da qualidade de Everton Ribeiro, você vai buscar uma Arrascaeta e o Matheus Pereira. É assim? Pra trazer? Não dá. Não vai, né? Aí, vamos pra uma segunda camada, um Breno Bidon, Rodrigo Garro. Vai tirar do Corinthians esses caras? Difícil. Então assim, não é simples. Precisa de um cara pra ser o substituto. Não, o substituto de Everton Ribeiro hoje não existe. Não tem esse cenário. Só se o Bahia pegar e despejar um caminhão de dinheiro pra trazer uns caras desses que eu falei. Assim, não visualizo. Vai trazer um Rafael Veiga, tá no México, Maurício tá no Palmeiras. Os caras são caros, velho. Não é assim. O John Arias, que foi pro Palmeiras agora, é tudo caro, pô. No Bahia não vai trazer. O Arrascaeta, vai tirar o Arrascaeta do Flamengo? Também não dá. Não vai. Essa é a realidade, não vai. Então, o Montoro do Botafogo. Quanto é o Montoro do Botafogo? Concordo, o Montoro tem qualidade. E aí, quanto é? E o Thiago Almada que tá lá no... Quanto é? No Atlético de Madrid? Então, assim, quando eu falo do reserva, é um jogador que vai chegar, que vai dar competitividade quando você não tiver Everton Ribeiro. É por isso que eu citei o Mateuzinho. Então, e continuo citando, acho que o Mateuzinho seria uma excelente reserva para o Everton Ribeiro. Eu tô falando excelente mesmo. Aquele jogador que ia chegar, que você ia contar em momentos específicos, ia ajudar, e ele ainda é versátil. O que para mim soma pontos. Vamos lá pro ataque então, pra gente finalizar o elenco do Bahia. O Paulo Mendes, Modesto, acha que o Marco Antônio do São Paulo é o substituto perfeito. Para Everton, não sei. Não, são funções e características totalmente diferentes. Atacantes, Cássio, aí você pode colocar aqui, nessa casinha aqui, ó. Rômulo do Novo Horizontino está sendo citado também. Rômulo é bom jogador. Cara, não disputar a Libertadores. O Paulo Modesto Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer de novo isso, porque não é uma decisão minha, mas é uma decisão do grupo. Aí o Bahia não vai gastar mais do que pode. Já vai entrar, já teve o investimento inicial. E agora ele vai tentar fazer, queimar o porco com a própria banha. Já ouviu falar isso? Você vai gerar receita e vai contratar a partir dessa receita. O Bahia não vai arrecadar 700 para gastar 1 bi. Isso não vai acontecer, porque a ideia é que justamente o Bahia agora seja autossustentável. Investimentos estão acontecendo, CT, né? Enfim. Mas no elenco, esses arroubos, acho muito difícil acontecer. Colocando o Alejo Veliz aqui, nessa casinha, embaixo de William José. Sim. O Bahia tem Ademir, Pulga, Sanabria e Kiki pra beirada. William José, Everaldo, Alejo Veliz e Del, que não tá aí, porque deve estar no elenco dos pivetes de aço, né? Não tá aí. E o Alejo Veliz, né? Beleza. E aí, eu acho que o Bahia tem boas opções no ataque, mas eles precisam performar melhor. Mas no papel, o elenco do Bahia, para o que a gente já viu esses atletas performarem, é um elenco que dá opções de robustez no ataque. A grande questão é a performance de cada um deles. O problema é que os caras aí alguém vai retar, alguém vai pegar os números de William José, números de assistência de Ademir, tudo bem, mas os caras são inimigo do gol, velho. Quando eu falo inimigo do gol, é o seguinte, você precisa da capacidade de decisão, do punch, da única oportunidade de virar gol. Eu acho que eles têm um problema aí, crônico. O Alejo Veliz vai chegar, vai virar uma casinha aí, a gente vai precisar acompanhar. Por exemplo, Kiko Oliveira está entregando mais do que eu esperava no momento do anúncio. Ok. Eu achava que ele seria mais problema do que solução. Ele está ajudando muito e hoje é o titular, em vez de Ademir. Ademir está muito mal depois do que aconteceu na Libertadores contra o Rins. Pulga, para mim, está recuperando aquela performance do Pulga antes da lesão, Perfeito. Mas é um processo. Sanabria, repito, é bom de iniciativa, péssimo de acabativa. Ele começa bem e não termina bem. Everaldo, Pedro Santo Sé, eu tenho que dizer algo aqui que lamento. Everaldo voltou do Fluminense pior do que o Everaldo que saiu pro Fluminense. O negócio Everaldo, a gente disse aqui que entendeu. O problema é o boneco Everaldo que não tá performando. O boneco tá performando pior na volta do que estava quando foi. E querendo ou não, ele tá tirando espaço de Del. Isso, exatamente. Amanhã contra o Atlético Paranaense, você, caso fosse Rogério Ceni, iria de Del ou Everaldo? Del. Eu também. Del. Não tô vendo treino, tô dizendo assim. Do que eu vejo. Claro. Del sim, seria. até onde os olhos podem alcançar. Isso.
Pode alcançar. Israel, aguente Everaldo, você gostou? Meu irmão, gostar. A gente explicou aqui detalhadamente a questão do negócio Everaldo. Exatamente, mas paciência. E aí pronto, a pergunta que eu gostaria de fazer a Cadu, se um dia eu tivesse a oportunidade de estar ao lado dele e fazer, eu dizer o seguinte: enquanto diretor de futebol, não do Bahia, a função dele é dirigir uma equipe de futebol. Você tem um atacante, um menino da base que tem muito potencial, e você vai precisar de um atacante tampão. Mas você já está engatilhado com outro. O que é que fez o Bahia ir em busca de Everaldo? Qual foi aquele momento assim, numa reunião, de dizer, pô, precisamos buscar alguém e ser Everaldo, ao mesmo tempo que você já gastou 9 milhões de euros por um jogador que vai chegar em junho? Por que não esperar? O que é que traciona para você fazer essa mudança, sabe? Porque o certo não, o que talvez pudesse ser imaginado é que uma vez você já tendo acertado com o atacante, ó, galera, vai ser isso aí até o cara chegar. Beleza, bacana no discurso, mas você estava considerando, inclusive, disputar a Libertadores da América, a fase de grupos, não estava? Perfeito, também. Pois é, e Campeonato Brasileiro, né? Também. O Fluminense vai fazer agora, por exemplo... E o Fluminense... Quantos jogos são? 19 jogos em 2 meses. Em 60 dias. Em 60 dias. Você não aguenta. Hoje, por exemplo, se não tivesse Everaldo, só tinha o Del. Sim, perfeito. Isso foi, pra mim, o ponto-chave. E eu falei a mesma coisa do Bahia quando correu atrás de Del Vieira. O Bahia não fez o supermercado. Quando chegou na hora chegou de noite em casa para comer alguma coisa, não tinha, teve que pagar mais caro por algo que não era tão bom quanto a comidinha feita em casa. O pagar mais caro, o Bahia resolveu bem. Porque não pagou caro. Porque trouxe um Everaldo ali que faz o feijão com arroz, ser comida já conhecia o sistema, já conhecia Rogério, já conhecia os jogadores. Vai aceitar a condição que for, se for reserva de Del, se for o terceiro reserva, quando a Alejo chegar, ele já sabe que a Alejo tá vindo. Se hoje não tivesse o Everaldo, porque a torcida não queria o Júnior Santos, que entrou contra o Atlético Paranaense, jogou nada, né? Vale destacar. Tal qual o Botafogo. O Bahia só teria hoje Del para fazer a função de referência, pô. Quando se fala de montagem de elenco, aí você tem jogador de elenco ABC. Às vezes tem jogador que chega pro elenco para poder ele compor. Mas o Rogério tá botando ele na frente do Del. Aí é um problema de interpretação do que o Rogério tá vendo de Everaldo e do que tá vendo de Del. Mas a peça tá lá, é que nem casaco. Eu tenho um casaco bonitão, vou ficar usando o casaco em dia de sol? Você tem que saber quando usar, pô. Entendeu? Enfim. Não, e aí acho que não precisa nem perguntar a Cadu. Você mesmo já conseguiu responder a minha indagação, mas eu queria saber dele, do ponto de vista planilha, ponto de vista conversa com comissão técnica, sabe? Ele podia... Porque, por exemplo, se o Bahia não tivesse a grana que o Bahia tem, fosse um clube associativo, digamos assim, ia ter que ir com o que tem aí. Só tem esse, não dá pra contratar mais, não tem mais dinheiro de onde tirar, faz como? Então é por isso que a gente falou do negócio Everaldo ser algo que a gente entendeu o porquê que o Bahia fez. Entendi. E Everaldo voltou pior do que foi. Aí... São duas coisas. Eu entendi o negócio Everaldo, mas Everaldo voltou pior do que foi. Dito isso, Cássio, de modo geral, você acha que o elenco do Bahia é bom, porém... Eu acho que é bom, mas precisa de reforços em posições como a lateral esquerda, como o gol. Eu ainda preciso ver Léo Vieira, né? Acho assim... Na Chapecoense foi aquela mesma lógica do Everaldo, mas principalmente o Bahia precisa ter uma relação mais íntima com o gol, ser mais letal. Eu acho que falta letalidade ao Bahia. O Lucas está dizendo, bonito também sou, eu quero é bola no gol. Direito dele. Direito dele de se achar bonito, óbvio. E de querer bola no gol. Então.